Oi, família, tudo bem? Bom, em tempo de epidemia, claro e evidente que nós temos que ficar em casa direitinho, como os médicos recomendam. E eu tenho certeza, você está aí, não está? Sentadinho, tomando seu cafezinho e, claro, esperando mais um membro da família, que sou eu, Celeste Maria. Então, vamos fazer tudo certinho, que nós vamos sair dessa numa boa e muito em breve. Eu pedi que vocês mandassem a pauta. Então nós vamos fazer justamente o que vocês pediram. Que são as duas entrevistas e que vocês querem mais música. Claro, música, né? Engrandece, a gente fica feliz com isso. Pois bem, nós vamos conversar com o Dr. Cícero Munhoz. Ele é uma referência no mundo da medicina. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Agora, tá difícil, hein? Tá difícil o emprego. Saber, será que eu vou ficar? Será que não vou ficar? E diminuiu o tempo de trabalho, e diminuiu também o meu salário. Como é que eu posso resolver tudo isso? Nós trouxemos um especialista que vai falar com vocês sobre isso. O Bruno Keg está aqui falando. A música não pode faltar. E vocês pediram, e vocês que escolheram, que nós, mais uma vez, trouxesse a nossa querida Beth Guilherme. Lembra? Irá, claro que vocês de vez em quando vão lá no YouTube ver o que vocês gostam. Então é por isso que vocês pediram para que trouxesse de volta a Beth, e ela está aqui. E o nosso Carlos Cola. Carlos Cola também é aquela delícia. É cantor, compositor. Já pensou? Só com o Rei Roberto Carlos, 40 músicas. Isso eu estou falando por alto, sem falar dos outros artistas. Gostando? Agora, tira a mão aí e não vai mudar de estação, não vai mudar. Não, me espera um minutinho. Um para lá e outro cá. Vocês pediram que nós trouxéssemos o Dr. Cícero Munhoz. E nada melhor que conversar com ele, e é o que eu vou pedir. Dr. Cícero, eu gostaria, por favor, nos explica direitinho como começou essa epidemia, como é que o senhor, um especialista no assunto, o senhor está vendo tudo isso. Explica pra gente, doutor. O início disso foi numa cidade chamada Wuhan, lá na China, aonde se acredita que foi iniciado pela ingestão de animais que são reservatórios desses vírus. No caso lá, parece que foi o morcego. Eles ingerem, eles comem morcego. E esse vírus, que originalmente estava dentro do animal sem causar danos maiores, no organismo humano está trazendo toda essa problemática. O coronavírus, ele é muito sério porque ele tem uma característica de transmissibilidade muito grande. Então, uma epidemia, que era uma coisa localizada na China, rapidamente se transformou numa doença mundial, numa pandemia. Exatamente por um contaminado, uma pessoa, ao espirrar, ou até a falar, né, pequenas microgotículas de saliva contêm o vírus. E esse vírus, então, é transmitido de uma forma muito rápida e, às vezes, de difícil controle. Para isso, é necessário realmente alguns cuidados de proteção muito sérios. Primeiro, o isolamento, principalmente das pessoas maiores de 65 anos, né? A partir dos 50 a gente já começa a ter alguns cuidados, mas os idosos, eu diria em geral, os idosos e que têm as chamadas comorbidades. O que é isso? Doenças associadas, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais, pessoas que fazem tratamento com quimioterapia e com radioterapia,
que a gente sabe que diminui as nossas defesas e torna o nosso organismo mais frágil. Então, essas pessoas têm que ser cuidadas com muito esmero e sempre afastando de qualquer risco. Segundo, a higiene. A higiene é fundamental. Lavar as mãos com água, sabão, quantas vezes forem necessárias. Se você não tiver água e sabão no momento, o álcool gel se presta muito bem a esse tipo de desinfecção. Se você for à rua por algum motivo rápido ou sair do seu perímetro de segurança, quando chegar em casa, não entre com esse sapato ou com esse chinelo, ou seja, com o calçado que você usou. De preferência, troque a roupa. A roupa que foi usada quando você saiu, na sua volta para casa, ela é colocada imediatamente para lavar. E, finalmente, evitar a aglomeração. Muitas pessoas juntas, como eu falei anteriormente, a facilidade de transmissão é enorme. E aí, no momento que a doença toma um corpo muito grande e fica difícil, então, o atendimento médico. Porque muita gente doente ao mesmo tempo, como o sistema de saúde vai assimilar? Várias pessoas precisando de atendimento, muitas delas precisando de CTI, porque a doença, na sua forma mais grave, tem um comprometimento cardíaco pulmonar grave, que necessita de CTI, necessita de respiradores. Então, isso satura o sistema de saúde e aí vai ficar naquela situação de ter que escolher. Eu tenho 10 respiradores e tenho 20 doentes. A quem que eu atendo? Então, é esse tipo de dúvida, esse tipo de problema que os sistemas de saúde estaduais, municipais e propriamente o federal também quer evitar que aconteça. Por isso, esses cuidados são fundamentais. O lado ruim é esse, que realmente a gente está numa curva de crescimento muito grande, não sabemos exatamente quanto isso vai durar. Mas algum lado positivo também tem. Existem algumas perspectivas bem interessantes. Primeiro, com alguns medicamentos. Cloroquina, muito falada, aí é um deles. Na Austrália, já faz alguns experimentos com antiparasitários, que tudo indica que tenham realmente também uma ação muito positiva no controle, principalmente dos pacientes muito graves. E, finalmente, as vacinas. A vacina, que é um processo realmente o ideal, né, para fazer a prevenção, ela custa caro e muitas vezes ela demora até um ano até ser colocada, desde o seu projeto até a sua execução. Mas parece que já tem 3 tipos de vacina que já estão começando a ser usadas em experimentos humanos. Isso significa que nós estamos muito perto de uma vacina realmente possível de ser utilizada em grande massa, né, humana. É um aspecto positivo que nós temos, então, que desejar que seja o mais rápido possível. O fato importante é que, se você tem algum sintoma tipo gripal, muito parecido com a gripe comum, mas se resume apenas a isso, se isole. Na dúvida, se isole, fique em casa, evite o contato com muitas pessoas. Agora, se esses sintomas gripais vêm acompanhados de tosse e dificuldade respiratória, esse é o seu sinal vermelho que deve alertar para a procura de um atendimento o mais rápido possível, porque são sinais muito positivos no sentido de você ter quase a certeza que o coronavírus lhe contaminou. E quanto mais rápido o atendimento, maiores as perspectivas de cura e, obviamente, evitar as complicações. Muito obrigado pela oportunidade, Celeste Maria. Estamos aqui às ordens para qualquer tipo de questionamento dos seus telespectadores. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Doutor, muito obrigada. E quero vê-lo mais vezes aqui em Celeste Maria recebe. Um beijo no seu coração. Mas nós vamos conversar agora com o Bruno. Nós precisamos conversar com o Bruno Kelly. Que ele vem nos dizer o que devemos fazer realmente para sair dessa situação difícil, porque está difícil, né? O dinheirinho não está sobrando. Nós que temos uma empresinha
estamos de cabeça quente. Os nossos funcionários também, coitados. Ou vamos diminuir o horário e vamos chegar a um acordo aí para diminuir também um pouquinho o salário para que possamos levar e sair dessa situação. Mas como fazer? Eu fico realmente meia perdida. Você também? Bruno, meu querido Bruno Kelly, muito obrigada por sua visita e explica para a gente realmente como nós podemos fazer. É um prazer participar do seu programa novamente, viu, Celeste? Pena que o momento seja tão ruim, né? A gente vive um momento hoje na humanidade que é bem grave, sem dúvida nenhuma. A gente não tem registro de uma crise como essas nos últimos 100 anos, pelo menos, né? Mas o fato é que essa crise, além da questão da saúde, ela agrega a si uma crise econômica, porque a gente percebe hoje, em função do lockdown, da quarentena, que foi verificada no Brasil, né? A gente tem essa política de isolamento, mas em muitos países do mundo fechou-se tudo, né? Inclusive Itália e Espanha, entre outros, a gente teve situações de proibição do povo de ir à rua. Então isso obviamente impacta absurdamente a economia do país. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em economia, a gente obviamente se preocupa muito com as empresas, né? Nesse momento a gente tem que avaliar o seguinte: para que um país, para que a população sobreviva, a gente precisa que as empresas estejam bem, porque afinal de contas as pessoas dependem dessas empresas para pagarem seus salários, para proverem os alimentos, enfim, as condições mínimas que uma sociedade precisa para viver. Então esse é um ponto muito importante. Essa crise tem essa característica de agregar essas duas vertentes, a vertente de saúde e a vertente econômica. E é em cima dessa questão econômica que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A ideia é que a gente consiga discutir, trazer algumas dicas aí para os nossos queridos telespectadores aí que eventualmente têm um pequeno negócio ou trabalham de forma autônoma, prestando serviço ou vendendo alguma coisa. A ideia é que a gente consiga conversar com esse pessoal e tentar trazer ideias novas. Bom, a notícia que a gente tem é a seguinte: em relação ao momento que a gente vive, o mais importante agora é entender o fluxo do seu negócio, o seu fluxo de caixa. Você tem que conhecer bem o seu fluxo de caixa para entender se vale a pena você continuar de porta aberta ou não, porque tem isso, né? Será que vale a pena fechar a porta nesse momento ou vou continuar bancando prejuízo durante um período de tempo? Entendendo o ciclo de negócio, o ciclo do seu negócio, você consegue tomar essa primeira decisão. Não é momento de investir em produtos novos. O pessoal fala em diversificação, porque diversificação é sempre muito bom. Teoricamente falando, diversificar é bom, né? Aquela história do colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? O ideal é que você consiga diversificar para poder gerenciar esse risco de alguma forma. Mas no momento que a gente vive, onde as empresas têm dificuldade de caixa e, eventualmente, diversificar pode implicar produtos com um ciclo mais longo, o que significa dizer que com um produto com um ciclo longo ele demora mais para rentabilizar para a empresa. Então, será que vale a pena queimar um pedaço do seu fluxo de caixa com diversificação que vai demorar para te dar retorno? Não sei, é uma questão que tem que ser bem avaliada. Eu, particularmente, nesse momento de crise, eu acho que o ideal é você focar no que você faz de melhor, não pensar em diversificação, pelo menos nesse momento. Tá? Essa é a primeira questão. Outra palavra que é interessante, que está na moda, é renegociação. Esse é o momento ideal para a gente estabelecer renegociações, seja junto aos bancos, seja junto aos fornecedores, né? O momento de renegociar aluguel. Obviamente que os proprietários de imóveis eles têm a preocupação também com o momento e vêm sofrendo como o resto da população do ponto de vista financeiro, econômico. Então, eles estão propensos a reavaliar valores de aluguel. Então, isso é uma notícia muito boa, acho que pode ser bem interessante. Outra questão é conversar com o banco, né? Bancos também é importante, afinal de contas, todo mundo tem dívida, né? E a dívida ela não é ruim, desde que ela seja bem administrada, desde que ela seja calculada. Então, o momento de conversar com os bancos é agora, e preferencialmente antes de você ficar asfixiado por conta da crise, asfixiado financeiramente. Então, quando você está asfixiado, você acaba aceitando qualquer coisa e fazendo
maus negócios. Então, o ideal é que você consiga conversar com o seu gerente, preferencialmente quando você ainda tiver algum fôlego. Isso vai te permitir fazer uma negociação mais favorável. Além disso, os bancos estão renegociando taxas, estão renegociando prazos, que isso é muito importante. Nesse primeiro momento, a preocupação que a gente tem que ter é de que todo o dinheiro que você tenha seja realmente para combater eventual problema de saúde na sua família, com você, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos. Então, é importante ter esse dinheiro, né? E qualquer outra despesa você poderia, em tese, postergar. Esse é o raciocínio do gerenciamento de risco nesse momento. Então, renegociação com o banco é sempre bem-vinda. Empurrar a dívida para frente, postergar, alongar prazo, vai permitir você pagar menos em prazos maiores, ou ainda reduzir taxas, que também é uma coisa fantástica. Afinal de contas, no passado recente a gente teve empréstimos a taxas extremamente elevadas. Hoje as taxas estão muito mais baixas do que eram no passado, então isso é importante, um momento bom para renegociar a taxa também. Então, eu acredito que outra questão, impostos, né? O governo já deu uma aliviada em relação ao imposto de renda, principalmente para quem trabalha em cima do recolhimento através do Simples Nacional. Então, não só o imposto de renda, mas os impostos estaduais e municipais, que é o ICM e o ISS, também vão sofrer postergação aí por até 6 meses, o que é muito positivo também. Então, o governo está tentando ajudar de alguma forma. Já liberou dinheiro através de linhas de crédito, o auxílio, o Corona Voucher, né, que se falou tanto recentemente, que pese a dificuldade de alguns terem de conseguir receber esse dinheiro, mas é importante avaliar essa questão. Então, eu acho que o momento é ruim, sim, sem dúvida, é preocupante, a crise é grave, isso é importante que se avalie. Porém, a gente não pode também entrar em desespero. Eu acho que o momento ele demanda muitos cuidados, muitas preocupações, porém, ele te oferece outras oportunidades. Você como empresário, você como empreendedor, você tem sim a possibilidade de trabalhar e melhorar até do ponto de vista econômico a sua empresa. Outra questão que é importante a gente colocar é utilizar a internet. Por que não, né? A internet é uma ferramenta que veio para ficar. A maioria das empresas hoje já utiliza essa ferramenta, a maioria das pessoas. Então a internet é sim uma importante ferramenta de venda. Você que só trabalha com loja física, por que não diversificar, tentar distribuir usando a rede social? É interessante, né? E mais do que isso, é barato, muito mais barato do que você manter uma loja física, você empreendedor. Então pensa nisso também, que pode ser uma opção interessante. E por fim, só que a gente não tem só notícia ruim, né? A gente tem notícias boas também. Tem alguns segmentos que estão realmente ganhando dinheiro no meio dessa crise. O segmento farmacêutico, quem produz, distribui e vende remédio, quem produz, distribui e vende equipamento de proteção individual, as chamadas EPIs, máscaras, por exemplo, né? Inclusive já tem até algumas pessoas físicas, algumas pessoas que têm alguma habilidade manual de costura, estão fabricando máscaras para vender, estão ganhando um dinheirinho, né? Quem produz, fabrica e vende também equipamentos de limpeza, produtos de limpeza, melhor dizendo, também, obviamente, que está num momento muito positivo. Então, eu acho que o momento, se você souber escolher direitinho para quem você vai produzir, para quem você vai vender, e o canal, que eu acho que hoje a internet é uma opção interessantíssima, eu acho que a gente consegue passar bem por essa crise, associado a, como eu disse, a renegociação com fornecedores e bancos e reavaliação do negócio. Ok? Bom, espero ter ajudado e deixo aqui o meu grande abraço para vocês, mas não sem antes relembrar a todos, lavem as mãos e fiquem em casa. O momento inspira muitos cuidados, muita preocupação. E óbvio, fique de olho sempre no seu negócio, porque afinal de contas é o ganha-pão seu, da sua família, é o que vai realmente prover o sustento de toda a casa. Obrigado, Celeste, um grande abraço, está com você, viu? Meu querido Bruno, muito obrigado, um abraço, muito obrigada mesmo. Eu dou explicação agora, um minutinho, não sai, não ouse sair daí, que nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo.
Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados.